Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Afonso Salgado, eu sou fisioterapeuta, sou nutricionista. Resolvi gravar essa aula para vocês sobre fisioterapia integrativa e saúde integrativa, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas questões de estudantes de fisioterapia, estudantes de outras profissões, até porque eu também sou nutricionista, e então resolvi gravar esta aula para que vocês possam ter uma ideia do que vocês vão aprender durante a formação online de fisioterapia integrativa, de saúde integrativa. Eu espero que essa breve explanação ela possa elucidar estas dúvidas, como é que nós vamos atuar no mercado. Nós já vamos para a 12ª turma. Pessoal, nós já formamos, eu digo nós porque sou eu, uma equipe grande de professores aí no Brasil, tenho aqui professores nos Estados Unidos, onde eu moro há alguns anos, né? Então, nós asseguramos a qualidade daquilo que a gente, então, colocou, né, dentro desta formação, que, devido ao Covid, ficou totalmente online e que é muito mais fácil, mais barato, mais acessível para todas as pessoas, né? Tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela, pessoal, só me desculpem, né, eu tive Covid agora em janeiro, quase faleci, fiquei 10 dias internados, né, perdi aí 20 quilos em 10 dias, estou com uma tosse ainda muito ruim, às vezes vocês vão ver eu tomando água, etc. E justamente em tudo isso que nós passamos para vocês é o que eu sempre usei, né, com os meus pacientes, com os nossos alunos. Como eu disse a vocês, nós já formamos 12 turmas, né? E essas 12 turmas nós já formamos mais de 2.000 pessoas, não só fisioterapeutas, como eu disse, nutricionistas, já participaram médicos, dentistas, enfermeiros, já participaram biomédicos, já participaram farmacêuticos bioquímicos, etc., né? E que vão ser, como também acho que 2 fonoaudiólogos, vão ser muito bem recebidos, e como é que cada um vai poder atuar, tá? Então, nós montamos um curso, né, que se intitula Saúde Integrativa, e para quem é fisioterapeuta, recebe um certificado de fisioterapia integrativa, né? Nós sabemos, nós participamos de um grupo de trabalho no Conselho Federal, no COFITO, né, Conselho Federal de Fisioterapia, onde outorga ao fisioterapeuta toda a possibilidade de ele utilizar N técnicas, que aqui nos Estados Unidos só é permitido para médicos quiropatas, né, os DCs, os Doctors in Chiropractic. Então, nós somos, assim, muito agraciados no Brasil, porque nós podemos fazer tudo isso que nós vamos mostrar aí para vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós montamos, até coloquei o meu nome, porque o nome Fisioterapia Integrativa e Saúde Integrativa é de domínio público, e coloquei o método Afonso Salgado, porque vocês devem saber como é que eu construí esse curso, tá? Então, eu sou fisioterapeuta, sou nutricionista, levei a osteopatia para o Brasil. Então, o objetivo principal desse curso, pessoal, é despertar, é criar, dar um estalo, né? Dar uma nova atenção, uma visão nova integrada, integrativa de saúde, né? Nós vamos, é uma nova porção de atuação, principalmente para os fisioterapeutas, mas eu falo com a boca cheia, eu sou nutricionista, mas às vezes eu pego um paciente que eu não posso ministrar nada via oral, não é? A pessoa já não tem condições de fazer nenhum tipo de restrição alimentar, ou então não consegue mudar. Existem fases da vida que nós pegamos pessoas assim. E nós temos como atuar, não é? Com os instrumentos que eu vou mostrar para vocês. Então, nós podemos ser complementar à medicina, à nutrição, à fisioterapia, etc. Mas por que que eu criei esta modalidade de ação? Eu criei essa modalidade, pessoal, com o objetivo, como eu aprendi aqui nos Estados Unidos na medicina funcional, que é promover um olhar centralizado, né, centrado no ser humano que sofre, né? Eu não gosto nem de falar de paciente, mas é o ser humano que sofre. Não somente a gente pegando os sinais e sintomas, né? Nós vamos analisar inúmeros fatores
né, de uma história única que vem esse paciente para nós, vem esse ser humano que sofre para nós, e nos outorga a possibilidade de a gente entrar na vida dessa pessoa. Olha que presente nós, né, terapeutas, temos. Isso é uma história única, é valiosa, de cada pessoa que busca encontrar as raízes, as causas de diversas patologias. Então, como a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos em medicina funcional, o principal é centralizar todas as nossas ações e objetivos e metas na pessoa que sofre, e é sobre essa pessoa que nós vamos encontrar as causas. A medicina funcional, ela está baseada em procurar causas. Usamos sinais e sintomas, mas sinais e sintomas não são, entre aspas, quase nada, né? Então, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu fiz um breve histórico para vocês, né? Então, eu tenho 36 anos de experiência. Em 1986 já entrei no mercado, me formei na Universidade Estadual de Londrina em fisioterapia. Depois de muitos anos fiz nutrição. Eu e minha esposa, ela é formada na Unesp de Presidente Prudente, de onde nós nascemos. Nós somos paulistas do interior de São Paulo, né? Meu pai foi fundador da Unesp, encampou o curso de fisioterapia na época em Presidente Prudente na Unesp, mas eu já estava em Londrina. Então, nós criamos a maior escola de saúde integrativa da América Latina, coloquei aí o site para vocês. Nós, durante muitos anos, eu também sou português, né, dando aula em Portugal, nós compramos, né, praticamente a maioria, né, da escola de medicina alternativa e complementar, que nós tínhamos sócios médicos espanhóis e portugueses, continuamos como sócios, né, da maior escola hoje, né, com ligação com a Espanha, com a França, com a Itália, chamada EMAC, Escola de Medicina Alternativa e Complementar, é uma escola de saúde integrativa, né? Ela é reconhecida pelo governo português. Hoje nós temos vários tipos de cursos muito, muito legais, né? Para quem for ao Porto, ela está lá bem dentro, né, no centro do Porto, né? Isso nós fortalecemos as nossas abordagens naturais, né, entre Europa e América do Sul. Também gostaria de salientar que eu não criei um curso só por criar, eu não sou só prático, né? Eu venho de uma linha científica. Então, eu fiz o mestrado em medicina, eu fiz 2 doutorados em engenharia biomédicas, fiz o primeiro pós-doutorado em neurociência, agora estou fazendo um pós-doutorado em microfisioterapia baseado em neurociência. Criamos, há muitos anos atrás, uma revista indexada, obviamente ela não é mais nossa, nós passamos, né, para o domínio público, né, e acabei recebendo, depois de publicar 6 livros, o 7º livro como coautor, né, recebemos a aprovação aqui de duas categorias de Green Card, EB1 e EB2, e estamos aqui morando nos Estados Unidos há alguns anos, tá? Então, isso nos orgulha muito, me dá muita honra falar que a medicina de Harvard nos chamou, nós fizemos várias publicações, temos vários artigos publicados, como eu coloquei aqui para vocês os links para que as pessoas possam ver, né? Uma vez conquistado tudo isso, né, aqui nos Estados Unidos, eu não poderia usar tudo isso que eu quero ensinar para vocês sendo fisioterapeuta, né? Como nutricionista, tudo bem, então eu fiz vários títulos aqui de nutrição e eu tive que fazer health coach, um coach de saúde, para poder atuar dessa maneira, né? Além de outras complementaridades, justamente por eu ter um título canadense, eu faço parte da Associação Médica Americana de Medicina Complementar e Integrativa, né? Formamos, como eu disse a vocês, mais de 2.000 colegas, né? E com diversas profissões aí através desse curso, tá? Como é que nós construímos esse modelo em saúde integrativa, pessoal? Como é que nós montamos esse curso? Eu montei esse curso, como vocês, quando entram no nosso site, tem lá um vídeo de 4 minutos e pouco que eu explico, né? Depois de ter feito homeopatia, homotoxicologia, depois de ter feito um monte de coisa, eu fiz medicina funcional, continuo como aluno aqui em 2 cursos diferentes nos Estados Unidos, e também fiz naturopatia no Canadá, né, sou autorizado pela FODMAPs, pela medicina, né, desculpa, pela Universidade de Monash, na Austrália. Fiz a medicina homotoxicológica, a terapia por informação biofísica, terapia manual, como eu falei para vocês, levamos a osteopatia para o Brasil. Então, nós pegamos um conhecimento sólido em avaliação, então você vai aprender
com várias ferramentas, né? Não, então, você vai pegar o teu exame de sangue, mas você vai pegar um exame de variabilidade, você vai pegar um exame de oligocheck que é comparado 70%, 80%, até 90% da mesma coisa da análise de sangue, você vai saber interpretar tudo isso aí, você vai saber tecer uma anamnese completa, né, segundo a medicina funcional, e através desses exames biofísicos, bioquímicos, exame físico, né, anamnese, tudo isso você vai construir uma hipótese terapêutica, né, uma hipótese diagnóstica, tá? Então, como eu me baseei muito, pessoal, na medicina funcional, ela é baseada em evidência, como eu também sou cientista, tem um modelo holístico e é focado, né, como eu falei para vocês, em cima do paciente. Então, a medicina funcional, ela é uma mudança de estilo de vida, ela é uma transformação geral, não é na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente respira, na maneira que a gente come, na maneira que a gente faz exercício, na maneira que a gente se relaciona com as pessoas. Então, é uma transformação global. A gente usa muitos instrumentos que nós aprendemos na medicina funcional, né, onde nós vamos construir uma matriz da medicina funcional e vamos colocar esses dados dentro de uma linha do tempo, tá? Então, a medicina funcional, essa matriz, ela é espetacular. Então, nós vamos criar, né, uma rotina. Então, isso tudo vocês vão aprender. Então, tudo aquilo que eu faço hoje, não é 90% vem da medicina funcional americana. E a medicina funcional americana, inclusive nesse lugar que eu fiz aí para vocês estão vendo, né, no estudo de medicina funcional, você pode, como fisioterapeuta, né, até estrangeiros, ter esse título, né? Isso não vai permitir que você possa falar que você fez medicina funcional e atuar aqui. Você tem que estar aqui nos Estados Unidos, tem que ter a sua licença, né, da área de saúde, você tem que ter o seu status migratório para você poder atuar aqui, tá? Não adianta só fazer esse curso aí. Então, pessoal, e aqui nós temos a árvore da medicina funcional. Se vocês forem olhar, pessoal, a árvore da medicina funcional, todos os galhos, as folhas, elas são os sinais e sintomas. Portanto, a medicina funcional, ela é centralizada no paciente e ela busca a causa ou as causas. Nós buscamos as causas nas raízes. Então, aqui onde vocês estão lendo, ó, a organização fundamental dos sistemas e principais desequilíbrios clínicos, nós vamos, dentro daquela matriz da medicina funcional, tentar verificar, isso é tudo padronizado, né, como bom americano, nós vamos ver tudo que nós temos de comprometimento de sinais clínicos e sintomas de assimilação, de defesa e reparação, problema de energia, biotransformação e eliminação, comunicação e circulação, transporte e integridade estrutural. E aqui vocês estão vendo, nós temos então os antecedentes, os disparadores, os mediadores, e nós vamos entrar na predisposição genética, discutir os testes genéticos, né? As experiências de percepção de atitudes e crenças na parte mental, emocional e espiritual, e vamos ter todo o estudo como nós passamos no curso. Vamos falar de sono e relaxamento, de exercício e movimento, de nutrição e hidratação, de estresse, resiliência, alostase, que é a capacidade do seu corpo, alma e espírito, combater os estresses que estão te incomodando, o relacionamento social, os traumas que a pessoa passou, né? Os transtornos de estresse pós-traumáticos, aquilo que levou à poluição e hoje essa pessoa hoje está doente, como os xenobióticos, o ambiente de saúde, os micro-organismos. Quer dizer, nós vamos focalizar no estilo de vida personalizado com os fatores ambientais. Aqui é um outro modelo, onde vocês estão vendo, essa outra árvore, inclusive eu tirei de um outro curso do R3, né, de medicina funcional, onde realmente nós vamos ver uma pessoa que chega para mim com uma constipação, com uma síndrome do intestino irritável, com uma fadiga crônica, com uma doença autoimune, com câncer. Isso aí é o que, pessoal? São diagnósticos, mas eu quero saber a causa. E nós vamos ter que procurar para poder ajudar, né, essas pessoas de maneira mais eficiente, mais duradoura, às vezes até revertendo, né, na maioria das vezes, o sofrimento. Bom, esse foi o meu último livro, né, que se intitula Fisioterapia Integrativa, que tem no Brasil, que vocês podem adquirir.
né? São vários capítulos escritos por mim e outros por outros colegas, médicos, fisioterapeutas, biólogos, nutricionistas, etc. Esse livro aqui é o que coroou a minha vinda aqui para os Estados Unidos, né? É um livro único no mundo, pela Elsevier, foi editado em 2019, então é fotobiomodulação no cérebro, né? Nós escrevemos o 34º capítulo, isso nos orgulha muito, nós continuamos a fazer parte, né, de um consórcio mundial de pesquisadores e estudiosos da saúde do cérebro. Isso nos rendeu muitas e muitas pesquisas, continuamos ligados a Harvard com o Dr. Paulo Cassano, que é um neuropsiquiatra que ficou, né, substituindo então a pessoa que me chamou, não é, que foi Michael Hamblin, o autor, né, principal deste tratado, que já é um senhor que estudou, né, a fotobiomodulação e continua estudando e publicando aí pelo mundo. Acredito que hoje ele esteja em universidades da África do Sul. Então, como eu disse a vocês, nós trabalhamos nisso há muito tempo, né? Vocês, quando virem e ouvirem, né, o meu relato, eu só vim para essa área não porque eu gostava, mas porque eu sofri e eu vi que a medicina clássica ela tem efeitos colaterais devastadores e então as curas aconteceram pela medicina natural na minha vida, que tive pânico, depressão, 8 cirurgias, agora passei, né, já perdi a conta agora de quantas cirurgias, né, cirurgias grandes, eu estou com uma bolsa de colostomia, então tudo isso eu senti como a gente pode ter benefícios dentro da medicina natural, tá? Então, dentro da nossa escola, lá em Portugal, nós ensinamos tudo, desde a cozinha curativa, os óleos essenciais e tudo. Então, vocês serão muito bem-vindos, né, no centro da cidade do Porto, onde nós temos, né? Aqui para vocês terem uma ideia, né, onde eu fiz no Canadá naturopatia, você sendo profissional da área da saúde, você entra como portador de diploma superior e faz quase 1.400 horas, demorei 2 anos e meio. Aqui eu coloquei para vocês onde eu fiz e continuo fazendo meus cursos de medicina funcional, né? A gente chama de IFM, quer dizer Instituto de Medicina Funcional, né? Eu passei também na prova desse curso online, onde eu posso falar, né, na Universidade de Monash, que detém a marca FODMAPs, né? Que é uma maneira de atuar dentro da nutrição. Então eu posso atuar falando, né, da FODMAPs, porque eu tenho autorização da Universidade de Monash na Austrália. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? A Associação Americana de Nutrição, com o Instituto de Medicina Funcional, certificados que a gente recebe, por exemplo, né? Onde a gente pode falar sobre, por exemplo, os planos alimentares terapêuticos, né? A nutrição personalizada. Quando a gente fala de saúde integrativa, a gente pensa no bem-estar, em banhos, em se alimentar bem, em viver, né, pessoal, com uma qualidade de vida ao qual faz com que a gente possa ter maior tempo aqui na Terra, né, quer dizer, uma maior longevidade, certo? É muito importante vocês saberem, aqueles que estão escutando pela primeira vez, então você que, por exemplo, fez fisioterapia 4, 5 anos, né, fez nutrição 4 anos, e você sai da faculdade, a gente já sai meio perdido, né? Mas a medicina clássica, aquilo que a gente aprendeu desde a nutrição, da fisioterapia, a gente fica mais nessa água do aquário aqui à esquerda, né? A medicina clássica, que separa o paciente, né? E dicotomiza, quer dizer, corta pedaços desse paciente, desse ser humano que sofre, né? Isso aí tá suja a água do aquário. O que normalmente nós fazemos na medicina clássica é tirar esse peixinho da água do aquário, dar injeção, fazer cirurgia, tal, igual foi feito comigo, bota de novo na água do aquário, que a água do aquário tá suja. Então, é vacinar o peixe, essa é a teoria do germe, né? Ao contrário, nós que fizemos homeopatia, homotoxicologia, viemos da microfisioterapia, quer dizer, viemos da osteopatia, do poder de autocura, estimulando o corpo para ele autocurar. Porque a medicina clássica, você tem uma dor, você toma um analgésico, A,
Não, Jéssica. Você tem uma infecção, você toma um antibiótico. Você tem uma febre, você vai tomar alguma coisa para bloquear a febre. Então, tudo que é o prefixo a vai contra. Nós não, nós estimulamos o corpo a que ele faça o seu trabalho, né? Então, quando você junta os dois, é perfeito, né? Então, a teoria do terreno é aquela que limpa o tanque. Então, nós limpamos, né? Então, tanto que a primeira ação que nós vamos ensinar para vocês no curso é detoxificar, né? Então, por exemplo, eu saí do hospital, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me detoxificar. Como é que eu vou detoxificar? Eu tenho que respirar bem, eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que comer as coisas corretas, eu tenho que tomar os suplementos corretos, eu tenho que fazer determinados tipos de ações com aparelhos que vão me detoxificar. E isso é o que nós fazemos, limpamos a água do aquário, depois nós vamos reparar, nós vamos restituir tudo isso, né? Então isso é feito de acordo com uma individualidade biológica, pessoal, né? E essa individualidade biológica é necessária e é por isso que os protocolos não funcionam muito bem, né? Então, por exemplo, você pega um paciente ao qual você avalia e verifica que ele fez um exame genético, ele tem um polimorfismo, ele tem uma falha, não é, nesse gene, você vai ter que ter um jeito de silenciar essa expressão genética, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer o curso, nós já começamos na anamnese separando pela história do paciente, se ele é um paciente psicossomático ou somato-emocional. Porque a gente trata diferentemente, pessoal. Olha que interessante, né? Um paciente psicossomático é aquele paciente que na história dele, ele teve, durante a vida fetal, problemas, os pais tiveram problemas financeiros que acarretaram problemas emocionais, a mãe teve problema emocional com o pai, enfim, todos esses problemas que nós chamamos de programação metabólica acontecem na vida fetal, né? Então, quando é mais emocional, nós classificamos esse paciente como psicossomático. O paciente psicossomático vai funcionar muito bem, em vez de começar a dar coisa para tomar, nós vamos começar a tratar via corpo, né? Porque isso é explicado pelo sistema nervoso autônomo e durante o curso a gente explica tudo isso aí. Agora, se a mãe engordou muito, teve uma pré-eclâmpsia, né? Uma hipertensão arterial, teve uma diabetes, uma pré-diabetes, quer dizer, isso é somato emocional. Aí é isso você pode começar via suplemento, medicina clássica, porque vai funcionar melhor, tá? Então a gente fala muito nos conceitos biopsicossociais. Então a gente vai falar sobre isso nas aulas, explicando que você pode ter somatização. E somatização, pessoal, é muito comum nos dias de hoje, né? Quer dizer, o corpo sofre, a mente sofre, o espírito, a alma sofrem, porque alguma coisa veio para, né, dentro de mim, então ficou incorporado, né? Então, como é que eu faço no meu dia a dia com um monte de informação que nós vamos passar, por exemplo, para vocês, né? Então, a gente criou, né, um slogan, né, que nós temos que investigar, porque a clínica é soberana, né, nós temos uma individualidade biológica, cada um tem sua história de vida, então nós vamos buscar a etiologia, buscar a causa atrás de um olhar, através de um olhar sistêmico biopsicossocial. Você vai aprender a reconstruir, através da história de vida, possíveis mecanismos de adaptação e de defesa que flagraram sintomas e doenças, né, pessoal? Que somatizaram, que incorporaram. Vocês vão entender na formação a compreensão desses mecanismos, que vai explicar hoje como é que a gente reage de uma maneira ou outra e a gente adoece, né? Os exames vão fornecer dados do estado atual, mas eles não vão, como eu coloquei em caixa alta, explicar por que o nosso corpo, a alma reagiu dessa maneira e gerou tais sintomas. E aí, por último, como podemos reconstruir a história de cada pessoa que sofre? Isso é o que nós vamos falar durante esses 10 meses de curso, né? Com mais de 100 aulas gravadas e encontros semanais, tá? Então, a gente vai obedecer, vou passar rapidamente aqui para vocês terem uma ideia. Então, nós fizemos uma ordem cronológica de algumas perguntas, onde eu fiz algumas modificações e adaptações, né? Segundo Nelson Jones, que é um médico naturopata e adaptado para nós. Então, as fases e os tópicos dentro da anamnese.
Vocês vão saber a história do passado do paciente, história familiar transgeracional, o estilo de vida, a história psicológica, né? Os sistemas fisiológicos, né? Como eu disse a vocês, quando vocês estiverem na própria história do paciente, né? Um paciente que é psicossomático, ele vai ser tratado pelo corpo. Um paciente somato-emocional, ele pode ser tratado pela medicina clássica, ele pode ser tratado com suplementos, etc. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente sempre se pergunta, é psicossomático ou somato-emocional? Tá? Então, isso é muito importante, né? Então, da onde a gente tirou isso? De pesquisas, né? Então, essas pesquisas são a base de tudo que a gente mostra para vocês durante o curso, tá? Então, por exemplo, os traumas emocionais podem ser transmitidos até 2 gerações, então a gente vai mostrar de onde a gente tirou isso aí, para dar segurança no que nós estamos passando para vocês, né? Então, a má alimentação durante a gravidez pode hoje explicar por que teu filho tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, entra uma mistura, né, da medicina natural, da nutrição, com a saúde integrativa, né? Então, olha lá, período fetal, por que é importante a gente perguntar? Porque nós chamamos de janela de vulnerabilidade, a segunda é a adolescência, por isso que nossos filhos às vezes têm problemas, né? Porque já tiveram, às vezes, na primeira, vão ter na segunda. Então, a gente explica, mostrando todas as relações de referência bibliográfica, né? Por exemplo, aqui, da Nature Medicine, mostrando que tudo isso vai ficar impregnado na história do paciente. E que hoje, nessa roldana maior, vai gerar uma série de patologias, né? Mas isso começa lá atrás, que nós chamamos de maternal expulsion, né? Quer dizer, você começa uma inflamação de baixo grau lá na barriga da mãe, por N motivos, né? Não só porque ela engordou, não só porque ela teve um problema só emocional, mas por outros N fatores que a gente explica durante a formação, né? Então isso nós chamamos de programação metabólica, explica por que nós somatizamos. Então, dentro da medicina funcional, nós vamos buscar a causa, né? Através daquilo que tem nas raízes das árvores, né? Então, por que a gente usa determinados tipos de exames? Né? Não só o de sangue. E o primeiro exame que a gente insiste muito em falar para vocês é a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Né? Então, o que a gente faz? A gente avalia, porque se você olhar todas as revisões sistemáticas e as meta-análises, né, se você pegar a parte psicotrópica, psiquiátrica, está ligada ao sistema nervoso autônomo. Então, a gente prova para vocês aquilo que a gente fala, e é por isso que a gente tem tanta firmeza no que a gente fala e também os resultados a nível clínico, tá? Então, aqui a relação de todos os pacientes que têm desordens somáticas com variabilidade da frequência cardíaca. Vamos lembrar que a variabilidade da frequência cardíaca, quando ela é alta, você tem excelente saúde, você tem excelente alostase, quer dizer, você tem excelente reserva, energia para combater, né, qualquer tipo de estresse, seja tóxico, químico, físico ou emocional, tá? Então a gente vai mostrando para vocês, né, da onde a gente tira, né, os nossos pensamentos, os nossos modelos, né, no que nós nos baseamos, e aí a gente explica em detalhes, como eu falei para vocês, cada pergunta. Então é fácil você pegar tudo isso e começar a perguntar para o paciente. E aí, pessoal, as respostas vão ter que ser trabalhadas. Então, aqui vocês estão vendo a história do passado, tudo detalhado para vocês. Como é que vocês vão colocar isso numa linha do tempo, né? O que acontece na linha do tempo, nós vamos explicar para vocês, né? Continuamos a história psicológica, os sistemas fisiológicos, né? Na anamnese, você vai aprender a avaliar os exames e vai ver que a maioria dos seus pacientes estão oxidados. Como é que eu sei disso? Pelos exames biofísicos, pelos exames laboratoriais, pela anamnese, pelos questionários. Por exemplo, vocês vão aprender um questionário de rastreamento metabólico, que é um questionário, né, que foi levado para o Brasil por um nutricionista na nutrição funcional. Isso nunca veio para a fisioterapia ou para outras profissões. Por isso que o nutricionista funcional, ele para mim no Brasil, né, a nutrição comportamental, né, a nutrição integrativa, são maravilhosas, né? É como se fosse um médico aqui que faz medicina funcional. Então, quando você pega esses questionários e eles têm
né, um score muito alto, você tem certeza que seu paciente está oxidado, né, então ele está enferrujando, ele está inflamado e ele está também cheio de complicações outras, tá? Na medicina funcional, que nós vamos ensinar para vocês, nós obedecemos a algumas propostas terapêuticas baseadas no programa 5Rs ou 6Rs, mas que é, primeiro, limpa aquela água do aquário, depois você pode reintroduzir, recolocar, reparar e reequilibrar com técnicas que são associadas, né? Vocês vão receber um cronograma perfeito, com data, quando é que vocês têm webinários, vamos relembrar. Esse curso é inteiramente online, né? Ele praticamente dura uns 10 meses e nós temos um encontro de webinário para reforçar o assunto que você já deve ter visto na aula. Então, nós temos mais de 100 aulas gravadas, você vai assistir aquela aula que é liberado só aquela aula, você não consegue entrar em outras aulas para não se perder. E uma vez feita aquela aula, nós vamos discutir aquela aula com um webinário muito mais atualizado, muito mais recheado, né? Dura às vezes 1h30, 2 horas, e aí tem as perguntas. Lembrar que vocês têm grupos de WhatsApp onde são tiradas as dúvidas também. Então a gente faz de tudo para que vocês tenham nesse curso que a gente considera um curso básico, né, com total qualidade de entrega. Nós damos muito valor, vocês vão ver que o programa é extenso. Os valores dos intestinos, né? Então, por exemplo, quando você pega um paciente, desculpa que está tudo meio desconfigurado, você pega um paciente que tem um problema, né, que envolve intestinos, vamos lá, tem correlação com o cérebro, e aí vamos lembrar que se você tem um problema nos intestinos, você vai ter diminuição da circulação sanguínea, da posição do muco do intestino, diminuição dos movimentos de alimentos através do trato gastrointestinal, aumenta a sensibilidade desse trato gastrointestinal, e você vai começar a ter sintomas, né? Esses sintomas, eles são importantes, porque isso você, por exemplo, se você tem um estresse ainda externo, você vai alterar o sistema nervoso autônomo. Então, o que a gente ensina durante o curso? Vocês têm que lembrar que todo estresse que você tem associado ao comprometimento do trato gastrointestinal, você altera o sistema nervoso autônomo. Então, você tem que avaliar esse sistema nervoso autônomo. Lembra, o sistema nervoso autônomo controla o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? Ele vai controlar os intestinos. Então, não adianta você só dar probiótico, etc. Isso eu achei uma falha muito grande na formação do nutricionista, né? Eu lembro que quando aluno de nutrição, eu falava muito sobre o sistema nervoso autônomo e os nutricionistas ficavam extremamente contentes em receber isso tudo. Então, se você, que é nutricionista, está me escutando, é fácil você, hoje, na prática, o que eu faço? Eu sei que embriologicamente o sistema nervoso nasceu antes da parte visceral. Então, eu entro regularizando o sistema nervoso autônomo, o intestino melhora. Eu fui uma pessoa que tive lá no passado síndrome do intestino irritável, com diverticulite, tanto que foi operado agora novamente. E a primeira coisa que a gente tem que mensurar é o sistema nervoso autônomo. E a proposta inicial é usar equipamento, como vocês estão vendo à direita, como o Brain Tap, estimulador do nervo vago, a fotobiomodulação, a terapia manual, que vai regularizar e equilibrar o sistema nervoso autônomo. Tá? Então, por exemplo, aqui vocês têm, né, nós levamos todos esses instrumentos para o Brasil, um estimulador do nervo vago, onde você pode usar, nós usamos na clínica, mas você pode usar na sua casa, automático, você só escolhe, né, os programas e usa. Bem como você pode passar na clínica e as pessoas fazerem a estimulação desses pontos do nervo vago. E durante o curso nós mostramos de onde nós tiramos, né, quais são as nossos amparos científicos, né, e inclusive com todas a segurança de como nós estamos aplicando, né? Então, como eu falei, vamos avaliar o sistema nervoso autônomo como que é um grande biomarcador, né? Então, nós vamos utilizar todo o conhecimento da comunicação do cérebro-coração, né? Como está aqui, você está vendo esse slide aqui. Se você tem um estresse social, né? Um estresse ambiental, um estresse emocional, um estresse físico, nós vamos verificar se o seu corpo está compensando, se ele faz um recovery, se ele tem resources, para quer dizer que se ele tem armas para te defender. Isso só é verificado, então, por alguns instrumentos, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, hoje, ele é um indexador, né, da função autonômica, que pode prever depressão, diabetes, problemas cardíacos, hipertensão e assim por diante, pessoal.
Então, a gente avalia através de vários softwares, vários. Um deles é o NeverExpress, um dos mais completos, que só com esse equipamento eu trabalho mais de 25 anos, né? Depois, quando a gente propuser o tratamento, a gente não vai propor só a parte suplementar, que o fisioterapeuta também pode, porque nutrição eu não posso falar, porque isso é só para nutricionista, né? A gente dá algumas dicas que são dadas no curso de medicina funcional, obviamente, mas jamais você vai invadir, né, a área, por exemplo, da nutrição. Pelo contrário, hoje os fisioterapeutas contratam nutricionistas ou então fazem grandes parcerias no Brasil porque viram o valor né, da nutrição dentro da nutrição integrativa, da nutrição funcional. Então, quando você entra na proposta de equipamentos, você vai ver que o que mais acontece quando você adoece é destruir mitocôndrias. E o que mais aumenta mitocôndrias, vou voltar ao slide, é fotobiomodulação, tá? Que é o que me curou vindo para cá. E quando você pega uma pessoa que tem, né, lá na parte fetal, né, experiências ruins da infância, diz quem já não sofreu discriminação, bullying, estados emocionais, isolamento social que nós passamos no Covid, né? Todos nós somos cuidadores, temos somos estressores psicossociais, quer dizer, nós destruímos as mitocôndrias, né? Então, o que eu fiz foi operar, eu fiz cirurgias em ratos, fiz modelos de Alzheimer, peguei mulheres e fiz o Doppler, né, transcraniano, e apliquei, né, o LED vermelho, e aí eu tive melhoras, né, do Doppler, provando então que a luz vermelha, a luz infravermelha, principalmente a vermelha, ela tinha ação sobre a artéria cerebral média, direita, esquerda, artéria cerebral, que os parâmetros hemodinâmicos que estavam dentro do cérebro, que para quem que a gente usa isso, pessoal? Para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, para quem não dorme bem, para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, publiquei tudo isso aí, né, pessoal? É por isso que Harvard me chamou para cá. Para quem tem perda de memória, déficit de atenção, no caso, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e assim por diante, né? Enxaquecas, distúrbio de sono, etc. Tá? Então, quando a gente fala de mitocôndria, vamos lembrar, você quando usa luz vermelha, você vai diretamente à mitocôndria. Quando você usa a luz infravermelha, você vai na membrana celular. Quer dizer, você estimula a mitocôndria. Você aumenta o número de mitocôndrias, tá? Então, por exemplo, esses capacetes nós modificamos e a gente tem ação, por exemplo, a luz vermelha, no caso do LED, em alguns comprimentos de onda, potência máxima, média, densidade de energia, a energia de entrega, você consegue liberar mais, por exemplo, melatonina, né? Então, nós temos como detoxificar através da fotobiomodulação, com esses aparelhos que tem LED, que tem laser, que tem um campo magnético, né? Então, nós temos muita possibilidade, né, que outrora nós não tínhamos, terapêutica e diagnóstica. Vocês verem aí todos os comprimentos de onda que são usados, né, por esses equipamentos. Então, nós fazemos detox do sangue, né? Tem protocolos, nós vamos ensinar como este equipamento aqui, que é do Canadá, né? Então ele faz uma limpeza do cérebro e uma ação sistêmica quando colocada no nariz, ou então você vai usar um sublingual, ou você vai usar no ouvido, ou você vai usar no pulso radial, como a terapia LIB, que é a mesma coisa, né? E nós sabemos que nós podemos usar, por exemplo, até paciente dormindo, né? Então, esses equipamentos, como vocês estão vendo aí, né? Essa mulher usando, é algo que eu uso todos os dias, porque a ação do nariz não é que é para o nariz, né? Para os sinos, mas ela é sistêmica para o corpo inteiro. Nós montamos, inclusive, cursos só para COVID, então nós ensinamos, né, como é que nós podemos tratar dessas sequelas pós-COVID. Então nós já sabemos quando você usa, por exemplo, larguras de pulso, né, dentro dessas 650, 830 nanômetros, nós temos uma atuação sobre o alvéolo pulmonar e as melhoras, né, diminuindo todos os tipos de pró-inflamatórios, quer dizer, de problemas que vão oxidar, etc. Então, coloquei aqui uma série de artigos que nós nos baseamos para mostrar aquilo que a gente ensina, por exemplo, né, de protocolos pós-Covid, que, por exemplo, como eu estou hoje, né, me recuperando, e aí tudo aquilo que a gente faz na reabilitação, né, dentro da fotobiomodulação, o que nós temos de melhor, tá? Eu vou passando um atrás do outro, para vocês verem que nós somos embasados em ciência,
que assegura, então, alta qualidade, né, na transferência de informações, né? Vocês estão vendo, é assim que nós damos aula, né? Então, por exemplo, eu quero atuar sobre a parte de ciclo circadiano, eu vou mostrar artigos, né, Morning Bright Light Therapy, quer dizer, eu vou usar óculos, né, que são, por exemplo, estudados há mais de 20, 25 anos na Austrália, sonho e distúrbios do sono. Então, os instrumentos que vocês vão ter para comprar no Brasil ou então adquirindo fora, né, nos asseguram uma qualidade muito grande, como o Brain Tap, que vai modular as ondas cerebrais. Então, por exemplo, pega um paciente ansioso, eu na época só como nutricionista eu tinha dificuldade, que eu dava algumas coisas, esse paciente não melhorava tudo, mas eu não conseguia bloquear as ondas cerebrais, estimulava determinado tipo de neurotransmissores. Então, o Brain Tap, ele bloqueia algumas, estimula outras. Nós temos resultados espetaculares, são equipamentos estudados, aprovados aqui nos Estados Unidos e de atuação universal, tem em todos os países, tá? Então, por exemplo, no Brain Tap eu consigo melhorar o estresse, acalmar, controlar o peso, né, dar um up, né, na parte emocional e na saúde como um todo, revitalizar, né? Isso nós chamamos de tecnologia corpo e mente, que foi o meu quarto ou quinto livro, não me lembro mais, que a gente colocou. Isso é baseado em quê, pessoal? Nas bases científicas da terapia por informação biofísica, que fala que nós somos, então, um recipiente, né, como isso aqui, e aí você tem lá no fundo a sua constituição, aquilo que foi dado para você do seu pai e da sua mãe, o ambiente influencia isso, estresse interno, estresse externo, o seu psique, e você vai ter, né, isso aí para a gota que transborda é o que vai dar sintomas, mas tudo aquilo lá, né, a medicina alemã que nos ensinou a terapia por informação biofísica, nós vamos ensinar também para vocês. E eu gosto muito do exemplo da medicina alemã, que fala que você, esse barril aqui, ó, você vai acumulando estresse, que é pela poluição eletromagnética, você tem fungo no intestino, você está comendo coisas preparadas e você respira o ar errado, e isso vai até chegar lá em cima, a lactose que é o problema. E muitos dos nossos pacientes retiram a lactose, às vezes melhora, mas não cura, né? E às vezes nunca pode. Não é que a lactose foi só o trigger, né, pessoal? Foi só o disparador, tá? Então isso é muito importante e nós mostramos para vocês. Como agora eu estou dando aula para vocês, o mousepad meu está ligado aqui na tomada, fazendo um aterramento, né? Eu estou com um pé em cima de outro mousepad para me fazer o grounding, o earthing, quer dizer, eu estou fazendo um aterramento. E só isso tem várias pesquisas que melhoram o Covid, etc. Então, eu acho isso muito importante, porque vocês que são da área da saúde vão aprender coisas que eu tenho certeza que a maioria nunca ouviu. Aqueles que já estão mais tendenciosos, né, à saúde integrativa já escutaram, né? Então, por exemplo, o que a poluição externa, que nós chamamos de disruptores endócrinos, né, de xenobióticos, podem interferir, por exemplo, numa tireoide, né, e que vai levar um hipotireoidismo. E o médico faz exame, verifica, dá remédio, né? Não estou falando que está errado, mas a causa ninguém percebeu. Então tem que tirar essa causa, né? E isso começa lá na fase fetal, na fase de concepção. Isso tudo nós vamos ensinar para vocês. Então nós falamos que é importante a história e que isso passa e explica que hoje a sua filha, seu filho tem um problema. Então toda a epigenética, os mecanismos que ligam, né, a exposição, né, que está aí na natureza, né, que vai ocasionar ali a nível de longo prazo de toxicidade, né? Então, por exemplo, aqui, todas as alterações que acontecem e que vão passar, às vezes, para outras gerações. E quais são as intervenções que nós podemos tomar, né? Então, obviamente, nós vamos explicar tudo isso para vocês e vocês vão ter, então, uma aplicabilidade muito melhor. Nós usamos equipamentos para detoxificar. Então, eu vou passar uma série de slides para que vocês tenham uma ideia. Nós, no Brasil, durante décadas, nós sempre utilizamos esse aparelho alemão da medicina biofísica alemã, que antes era só para médicos. Nós somos os primeiros a desvendar e levar isso para o Brasil. Isso aí está detoxificando. Isso aqui está regularizando as ondas cerebrais através de posição do pulso. Aqui eu estou modulando as ondas cerebrais diretamente no cérebro.
aqui eu estou transferindo o poder eletromagnético, aqui também, né? Eu utilizo equipamentos como esse, que é o Apollo Neuro, foi idealizado e pesquisado por cardiologistas, né? Aqui da Universidade de Pensilvânia, né? Em Pittsburgh. Então a gente tem resultados, eu quero ter resultados para eu dormir melhor, para eu ter um up emocional, como o próprio NeoRhythm, que é o único equipamento, né, que é portátil de transferência eletromagnética, então os resultados que nós temos são espetaculares, né? Quando a gente dá aula de disruptor endócrino, nós mostramos hoje que faz parte da síndrome obesogênica, então quantas pessoas que estão acima do peso, inflamado e tal, são porque eles têm né, a ingestão, o olfato, inalação de problemas de disruptor endócrino, né? Isso está em tudo que é lugar, em brinquedo, em pintura, em carpê, em piso, como é que fala? Em conservas, em alimento, em tudo, pessoal. Então, isso é que levou, por exemplo, a minha esposa a ter um câncer, né? Estrogênio dependente, onde a gente teve que mudar tudo em casa, desde a sua higiene pessoal, do que você vai lavar roupa, lavar sua louça, daquilo que você vai tomar, de água, etc. Tá? Então, tudo isso a gente fala bastante, tem muitas aulas montadas. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com esse slide de um professor, e aqui mostra, né? Aquilo que mais aumenta a glicemia não é o açúcar, são os disruptores endócrinos. Na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Então, tudo isso que a gente aprendeu aqui é o que nós vamos passar. Nós, como fisioterapeutas, quando a gente avalia os metais pesados, por exemplo, uma exposição excessiva do mercúrio, que estão nas amálgamas, né, como antigamente eram meus dentes, que tenho quase 60 anos, então isso leva a dores persistentes, inflamatórias, dores articulares, dores no pescoço, dores nas articulações. Então, tudo isso nós vamos mostrar para vocês quais são os comprometimentos, né? E aí, mostrando a causa de tudo isso está muito bem estabelecido, por exemplo, na Livraria Nacional de Medicina, né, os artigos que mostram que compromete tudo isso e que isso leva, inclusive, a problemas emocionais. Mas isso é muito comum quando você tem uma exposição dos pesticidas. Imagina se você não come, né, o seu alimento que é orgânico e vai acumulando. Hoje, o número de meninas que hoje nós temos ovário policístico, né, as disfunções uterinas, com infertilidade, com muitos hormônios alterados, é muito grande. Então, a gente vai mostrando para vocês que isso é a causa, né? E chegamos e construímos alguns algoritmos, pessoal. E é isso que vocês vão ter no curso, né? Então, os questionários que nós passamos, como é que vocês vão chegar a esse resultado, olhando o hemograma, fazendo teste de urinas que a gente ensina e vocês comprem no Brasil super barato, fazem no seu próprio consultório e conseguem chegar a um dado não quantitativo, mas qualitativo, usando testes biofísicos, né? E aí vocês vão chegar a entre aspas, resultado. E aí, o que você vai fazer? Então eu vou, quais são as minhas formas de detoxificar? Vou fazer modulação intestinal, vou usar homotoxicologia, florais frequenciais, escala da pele. Então, tudo isso é a maneira como nós ensinamos no curso. O que eu posso assegurar para você, pessoal? Eu posso assegurar que os pacientes saem melhor. E muitos pacientes hoje vêm nos procurar. Hoje, como é que funciona tudo isso aqui? Funciona que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do fisioterapeuta, né? Nós temos várias unidades licenciadas no Brasil com o nome Salgado, que é o nosso nome de família, Wellness, né, que é bem-estar. Eles recebem treinamentos semanais, mensais, anuais, né? E a gente pega na mão e ensina essas coisas, como aqui na matriz nos Estados Unidos. Nós temos também, né, clínicas em Portugal e também para abrir ainda este ano na Itália, né? E mais unidades aqui nos Estados Unidos. Então, o que a gente mostra, pessoal, é que nós mudamos a vida, principalmente dos fisioterapeutas, né? E queremos mudar a vida de outros profissionais, principalmente porque eu também sou nutricionista do nutricionista, né? Por quê? Porque é uma maneira diferente de pensar e de agir, principalmente. Eu não comparo você dar um suplemento via oral, né, pessoal, com um aparelho de fotobiomodulação. Um aparelho de fotobiomodulação entra no corpo na velocidade da luz, entra 300 mil metros por segundo. Quando você injeta um medicamento endovenoso, mas não estou falando nem oral, endovenoso, ele entra a 1 centímetro por segundo. Você não pode comparar
não é? A bioquímica de 1 centímetro por segundo com a biofísica que entra 300 mil metros por segundo. Então, vai daí desses conceitos que mudaram, né, a vida de vários colegas aí também que são de outras profissões. E o próprio fisioterapeuta, né, que ele pode ter uma abordagem totalmente diferente. Então, primeiro que nós somos autorizados por lei a dar suplementos, inclusive mais, em muito mais categorias do que o próprio nutricionista, né? Então, às vezes, isso o nutricionista não sabe, mas isso é outorgado pelo Conselho, o fisioterapeuta não sabe, mas isso é outorgado pelo Conselho Federal, né? E, principalmente, porque você vai abordar isso de maneira diferente. Então, as pessoas que têm usado esse conhecimento que nós estamos dando, eles estão nas suas clínicas, eles fazem essa abordagem em saúde integrativa e montam com seus equipamentos os protocolos. Então, hoje eu atuo, né, com várias técnicas, como a microterapia, osteopatia, etc. O paciente vem, eu vou usar tudo conforme a gente ensinou aqui, e depois ele compra, né, pacotes, então ele vai manter como se fosse uma academia, né, um pagamento mensal, mas ele vai lá usar todos os nossos equipamentos, tá? Então, isso fez com que nós montássemos este tipo de conceito, que é onde eu tenho mind, body, balance. Quer dizer, eu vou olhar o ser humano como um wellness center, vou olhar o ser humano como um bem-estar, né? Equilibrando corpo e mente. É isso que a gente faz. Então, nós criamos, né, a marca Natural Quanta Mind Body Balance Wellness Center aqui nos Estados Unidos, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrá-los, né, online e possivelmente presencial nos nossos encontros que nós fazemos para aqueles que fazem o curso, né? Nós temos uma formação de Health Coach Masterclass, onde a gente acompanha mais 4 meses, colocando só coisa nova que não cabe em toda essa formação, que é um upgrade, e que a gente faz, então, uma mentoria, né, durante mais 4 meses. E nessa a gente pode se encontrar, porque a formatura é presencial, nós temos encontros presenciais, né, onde eu me desloco daqui para o Brasil, tá bom? Um grande beijo para vocês, Deus abençoe e até muito breve, viu?